A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos aí num material especial que nós estamos falando sobre o período interbíblico. E por que nós estamos falando desse período? Porque este período é o elo de ligação entre a lição de número 13, certo? A lição de número 13 que nós estamos encerrando e a lição de número 1 do nosso próximo trimestre. A lição de número 13 vai falar sobre o cativeiro de Judá, ou seja, encerrando a história de Judá. E a primeira lição, ela vai falar sobre o tempo de Paulo, sobre as circunstâncias, como era a vida no período de Paulo. Então, nós já temos o vídeo 1, 2, que vai ficar o card aqui em cima, e nós estamos iniciando o vídeo 3, que nós vamos falar sobre o quê? O tempo do Messias, ok? Nós vamos tratar exatamente agora desse período que vai começar em 63, que é o Império Romano, certo? Adentrando até o final do Novo Testamento, certo? Até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse de João. Então, nós vamos estar aí, mais para frente nós vamos ter mais um material especial sobre panorama bíblico, tá bom? Mas agora nós vamos tratar do ano 63 até o ano 5, aonde termina o período interbíblico. Antes de nós continuarmos, deixa eu perguntar para você, o nosso conteúdo tem te ajudado? Está informando você? Você tem gostado? Então eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós temos conteúdo novo para você. Você se inscreveu? Então você já é nosso aluno da nossa escola online. Então assine a sua folha de presença, assine a sua presença. Como? Deixa seu like, certo? O seu like quer dizer que você está presente conosco. E também deixe o seu comentário, #estou presente. #estou presente, tá bom? E vai ser muito bom nós continuarmos juntos. Então, irmãos, para nós podermos fazer aí uma recapitulação muito rápida, certo? Nós vamos começar com o Império Babilônico. Lembrando que nós já temos aí 2 vídeos, certo? No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a cronologia, certo? O primeiro vídeo fala sobre a cronologia, passo por passo da cronologia. No segundo vídeo, nós vamos falar império por império, o que eles representam, como eles influenciaram. Nós, no finalzinho do segundo vídeo, nós temos as influências de cada império para o mundo do Novo Testamento. Então eu aconselho você a assistir esses 2. Na descrição aqui do nosso vídeo tem o link da playlist e vai ficar aqui em cima também para você poder assistir o link da playlist. Então, os babilônios, certo? Os babilônios, eles vão derrotar Israel, vão levar Judá cativo em 586 a.C., ok? Neste período, é um período de julgamento, aonde os pecados da nação de Israel será julgada. Israel vai reconhecer novamente a sua necessidade do Senhor, vai voltar, vai se afastar da idolatria, ok? Passando esse período, nós vamos ter o período persa. O período persa, ele vai ser retratado pelo retorno de Israel ali para sua terra. Nós vamos ver o surgimento de Ciro, né, que vai ser benevolente com o povo judeu. Depois do período persa, nós vamos ter o período grego. Nesse período grego, nós vamos ver o amor de Deus ainda mais agindo, por mais que neste período de 430 a 5 a.C. não haja nenhuma manifestação, certo, escrita ou voz de profecia, Deus continua cuidando do seu povo. O período do interbíblico, ele começa exatamente aqui e vai até aqui, entendeu? Então aqui são mais ou menos 400 anos.
Irmão Emerson, mais 430 menos 5 dá 25. Mas, irmãos, é aproximado, tá? Nenhuma dessas datas você pode bater o martelo. São datas antigas, datas que não podem ser marcadas com exatidão. Então nós marcamos aí mais ou menos 400 anos. Então, nesse período da Pérsia, eles voltam para sua terra, existe a reconstrução do templo. No período grego, principalmente no período de Alexandre, existe uma benevolência muito grande com as nações conquistadas. Eles são helenizados, vamos colocar aqui, helenizar, certo? Eles são helenizados. O que é helenizar uma pessoa? É transformá-los em cidadãos gregos. Aprende a língua, aprende a cultura, o modo de viver, certo? Até mesmo aos poucos eles vão inserindo a adoração aos seus deuses, tá? Diretamente os gregos não fazem isso, mas indiretamente eles vão ali, pouco a pouco, colocando, né, a sua cultura religiosa. Neste período dos gregos, por que eu marquei aqui embaixo? Porque nós temos aqui em 166, certo? O período dos Macabeus. Quem são os Macabeus? Macabeus são uma família de judeu, certo? Que morava numa vilazinha chamada Modina, que eles vão se rebelar contra os gregos, tá? Vão se rebelar contra os gregos por causa de Antíoco Epifânio. Volta lá no vídeo 2, nós explicamos bem com detalhe. E isto vai trazer o quê? Vai trazer aproximadamente 100 anos de paz, um reinado judeu, não um reinado davídico, um reinado judeu, certo? Comandado pela família sacerdotal dos Hasmoneus, ok? Que vai terminar no Império Romano, certo? E é a partir daqui que nós começamos a nossa aula de hoje, porque este é o Império Romano, certo? Este é o império que vai estar comandando o mundo no período de Jesus e também no período de Paulo. Vamos lá, vamos falar sobre esse período chamado o mundo romano. Por que o mundo romano? Porque Roma, quando ela derrota os gregos, ela vai ter o maior império de todos, em extensão, tá? Quando Roma, ela chega ao poder, ela já tem algo muito importante, ele já tem um mundo basicamente unificado, sabe? Sabe como funciona a questão do mercado comum europeu? Aonde grandíssima parte da Europa é como se fosse um único país, eles têm uma moeda comum que é o euro, eles têm fronteiras abertas, ligações, né? Nós já temos algo parecido quando os romanos chegam. Por quê? Porque os gregos fizeram isso. Os gregos unificaram a língua, unificaram a cultura. Os romanos são grandemente influenciados pela forma de pensar grega, pela cultura grega, até mesmo os deuses gregos estão muito impregnados dentro do mundo romano. A ideia de adoração ao imperador, ela vem do mundo grego, tá? Só que os gregos vão perdendo força, né? Nós já explicamos que quando Alexandre morre, o reino da Grécia é dividido entre seus 4 generais, tá? Então o poder é dividido, certo? E eles vão perdendo força. Isso vai acontecer definitivamente em 63 antes de Cristo. Lembrando, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Sobre o reinado de Pompeu, certo? Pompeu, ele tinha uma aliança com César, tudo, daqui a pouco ele vai quebrar essa aliança, e a história romana é uma história muito complicada, de muita traição, pior do que todas as outras, tá? Então Pompeu, ele vai ser o primeiro imperador em 63, e ele vai começar com muitas mudanças, tá? A principal mudança, que ele vai continuar no pensamento que começou lá com os persas, de não tirar o povo da sua terra,
certo? De manter a cultura, ele dá uma falsa liberdade aos seus dominados, que eles podem continuar na sua terra, produzindo, servindo ao seu Deus, né? Aos poucos ele vai mudando isso, né? Então Pompeu, ele vai fazer o quê? Ele vai instituir as províncias. Quando nós vemos Jerusalém no Novo Testamento, Jerusalém não é um reino, Jerusalém não é nem uma província, certo? Jerusalém, ela vai fazer parte da província da Galileia, né? E o primeiro que vai tomar conta desta região vai se chamar Antipator, o Edomita, certo? Esse nome, para nós, Antipator, ele não é conhecido, certo? Nós não temos conhecimento dele, né? Talvez um ou outro que estudou teologia, né? Estudou história da igreja, alguma coisa, pode ter ouvido dele, mas com certeza você sabe quem é o filho de Antipator. O filho de Antipator é uma pessoa muito conhecida, e ele vai chamar Herodes o Grande, tá? Herodes o Grande. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos começar a ver a questão dos dominadores de Israel, certo? Dominadores, aqueles que vão governar Judá. Ele tem a posição de rei, ele tem uma boa autoridade, mas a autoridade mesmo está aqui, na mão do imperador. Nós, quando olhamos para a carta para o livro de Atos, o que nós vamos ver no livro de Atos? Que Paulo, quando lá no capítulo 21, 22, ele está sendo preso, ele vai pedir para ter uma audiência com o imperador. Pelos magistrados ali liberavam ele, mas como ele pediu uma audiência com o imperador, ele não pode mais ser liberado. Então, esta é a visão. Herodes o Grande vai começar. Nós vamos ver que nós vamos ter uma série de Herodes, né? Quando você olha na Bíblia e você vê Herodes lá, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, não é o mesmo, certo? São 4 Herodes que nós temos na Bíblia, certo? Mas isso nós vamos falar um outro dia, porque eu vou falar só sobre este período específico dos evangelhos. Então, o que acontece? Herodes acaba se tornando um título, certo? Nós vamos ter Herodes Filipe, Herodes Agripa, Herodes Tetrarca, entendeu? Acaba se tornando um título que vem exatamente desta dominação. São pessoas extremamente cruéis, extremamente violentas, né? Seguindo os passos de Roma. Roma é um dos impérios mais cruéis que existiram, tá? É um império que não tinha nem dó nem piedade de ninguém. Então, quando Roma vem, ele esmaga, primeiramente ele vem e esmaga, foi o que aconteceu com os Rasmoneus, com os Macabeus. Eles esmagam os revoltosos, né? E daí eles vão pegar e vão colocar um novo governo, e aos poucos a benevolência vai vindo, tá? Mas isso vai fazer surgir alguns partidos, né? Algumas seitas, algumas delas nós já falamos no vídeo passado, que são os fariseus e os saduceus. Agora nós vamos conhecer os principais partidos, né? Ou seitas que vão fazer parte do período de Jesus, do período de Paulo. Então vamos lá. Nós vamos encontrar nos textos do Novo Testamento 6 partidos, 6 seitas que vão estar ali atuando, ora contra, ora favorável, ficando naquele meio termo ao evangelho, tá? Nós vamos ver que Paulo vai usar muito bem esses dois, certo? Vai usar muito bem essa dualidade, porque todos esses partidos, estas seitas, eles têm suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, nós vamos ter primeiro aqui os fariseus. Os fariseus, eles eram uma seita, esses literalmente era uma seita,
tá? Que eles eram extremamente zelosos pela lei. O confronto de Jesus com os fariseus é exatamente pelo zelo excessivo da obediência à lei, mas sem manter o caráter espiritual da lei. Tudo que eles faziam era exterior, né, para que refletisse no interior. E Jesus vai deixar bem claro para eles que o que contamina o homem não é o que entra do homem, é o que sai do coração do homem, tá? Porque eles vão falar sobre comer sem lavar as mãos, estas coisas. Então os fariseus, eles são extremamente zelosos, eles fazem parte de uma casta política religiosa muito importante. Só que qual o problema? Eles não têm o domínio do templo. Por quê? Os sacerdotes que estão comandando, na sua grande maioria, eles fazem parte da seita dos saduceus. Esses saduceus, provavelmente o seu nome vem de Zadok, que foi um dos sacerdotes escolhidos por Salomão, tá? Então eles querem trazer essa áurea de espiritualidade. Só que o que acontece? Qual o problema? Os saduceus, eles não acreditam em nada que é espiritual, não acreditam em anjo, não acreditam em ressurreição, não acreditam em espírito e também não são muito afins de profecia. Eles creem no quê? Na Torá, nos 10 mandamentos. Passou disso, eles não acreditam. Então, os fariseus são ultra espirituais, certo? Eles são ultra espirituais, eles creem em tudo que é espiritual. Creem, mas não vivem, certo? Quando os fariseus começaram, certo, lá atrás, eles começaram bem, só que foi se perdendo, se corrompendo pelo poder. Os saduceus, eles já têm esse problema, eles nunca acreditaram, eles sempre tenderam mais para o helenismo, mais para os gregos, ok? Eles sempre tiveram mais essa pegada grega. Daí nós vamos ter um outro partido, que são os herodianos. Como o nome já diz, eles são partidários de Herodes. Os herodianos, eles não podem ser taxados como seita, eles são taxados como um partido. Por quê? Porque eles defendem Herodes e defendem Roma, certo? Então, eles trabalham em prol de Roma, eles são a favor de Roma, tá? Daí nós vamos ter um outro grupo, certo? Um grupo chamado zelotes. Você lembra de algum zelote na Bíblia? Lembrou? Lembrou de um? Aonde que ele está? Ele está com Jesus nos 12, Simão, o zelote. O nome já diz, zelotes, eles são extremamente zelosos pela lei e eles são separatistas, certo? Eles são um povo extremamente aguerridos, eles querem a separação, eles querem que Israel volte a ser nação. Então é normal, né? Era normal na época da Páscoa morrerem centenas de zelotes, porque ali eles se revoltavam, eles se rebelavam contra Roma, tá bom? E nós vamos ter um outro partido, chamado os publicanos. Os publicanos, vamos ver se você lembra de algum publicano. Lembrou? Nós temos alguns, né? Nós temos Mateus, que era publicano, nós temos Zaqueu, que era publicano. Os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam, funcionários de Roma, normalmente coletores de impostos, tá? Então eles eram tidos como os traidores da pátria. Se nós tínhamos os zelotes que zelavam pela pátria, nós tínhamos os publicanos, que eram os traidores da pátria. E veja bem, principalmente esses dois grupos faziam parte dos 12 apóstolos, tá? Você conseguiria colocar, né, esses dois para trabalhar junto? Jesus conseguiu e deu coisa boa, tá? Então veja bem, esses são os partidos, as seitas. E por último, nós temos uma seita que ainda nós não conhecemos alguma coisa dela, que são os essênios. Quem eram os essênios?
Eles eram pessoas que viviam em isolamento, eles viviam em clausura. Por quê? Porque eles tinham uma ideia, certo? Uma ideia parecida com o gnosticismo, que o mundo era mau, a carne era má e era o espírito que tinha que ser fortalecido. Então esses essênios, eles viviam vidas monásticas, eles viviam longe da vida comum, eles se isolavam, né? E graças a eles que nós temos os melhores manuscritos da Bíblia, que estavam nas cavernas de Qumran, certo? Então eles guardaram toda essa história, certo? Eles não se casavam, normalmente essênios eram somente homens, porque não era permitido mulher. Tá? Então era uma pessoa muito assim, afastado. Eles queriam servir a Deus, certo? Em clausura, porque eles entendiam que toda manifestação do mundo era má, tá? Então veja bem, nós temos aqui, só para nós podermos ilustrar, os fariseus eram uma seita, certo? Os saduceus, uma seita. Os herodianos, deixa eu apagar aqui, tá? Os herodianos, um partido. Os publicanos, também um partido. E os essênios, outra seita, tá? Então nós vamos ter 3 seitas e 3 partidos importantes. Jesus vai ter problema com todos eles. Os zelotes, eles não vão aparecer na Bíblia, ou os essênios não vão aparecer na Bíblia. Mas os outros 5, Jesus vai ter problema com esses e vai salvar outros, tá? Principalmente zelotes e publicanos, que eles vão ter um encontro com Jesus. Os fariseus, saduceus e herodianos serão uma pedra, tanto nos pés de Jesus quanto de Paulo. Tá? E falando dos pés de Jesus, vamos falar agora do mundo unificado sobre a bandeira de Roma. Lembre, nós não estamos falando do Império Romano, nós estamos falando do final aí do período do interbíblico, para nós darmos início, certo? No que nós vamos pensar na nossa aula a respeito de Paulo. Então o que acontece? Sobre o mundo no período de Roma, o que nós precisamos entender? Que existia o que é chamado de Pax Romana. Tá? O que é a Pax Romana? Exatamente, paz de Roma, certo? Paz de Roma. Essa paz de Roma era a paz que fluía de Roma para todas as nações, todas as províncias que era dominada por ele. E qual a importância dessa paz de Roma? Que todas as vezes que alguém, certo, se tornava um cidadão romano, como que você podia se tornar um cidadão romano? Vamos colocar aqui, cidadão romano. Tá? Como que você podia se tornar um cidadão romano? Por nascimento. Tá? Você poderia, como Paulo, nascer em Tarso, que era uma colônia romana, em Filipo, que era uma colônia romana, né? Então você poderia nascer numa colônia romana e você seria romano por nascimento, mesmo morando fora de Roma. Tá? Você poderia comprar, tá? Você poderia comprar através de uma soma volumosa de dinheiro, você poderia comprar, ou você poderia ganhar do império. Por que os soldados lutavam aguerridamente por Roma? Porque todos os soldados, depois de um determinado período servindo ao exército, eles ganhavam o direito de ser cidadãos romanos. E o que isso valia? Quais eram as vantagens, né? Vamos colocar aqui vantagens de ser um cidadão romano.
né? Primeiro e talvez mais importante numa geração pobre, certo? Menores impostos, tá? Dependendo da patente que esse soldado tivesse, certo? Ele nem pagaria imposto, nem ele, sua família, nem sua terra. Então, menores impostos. Outra coisa, segurança. Vou deixar aqui para você, ó, Atos 16. Ninguém poderia maltratar um cidadão romano. Ele nunca poderia ser preso nem açoitado. Por que Atos 16? Porque Atos 16 nós vamos ver Paulo e Silas sendo açoitados, tá? E quando descobrem que eles são cidadão, que Paulo é cidadão romano, eles ficam doidos para tirar Paulo. Então, Paulo não vai querer sair às escuras, né? Então você lê lá, você vai entender. Então, o ser cidadão romano teria muitas vantagens, ok? Segurança, né? Vamos lá também. Ser cidadão romano, o que lhe traria de vantagens? Liberdade de entrar e sair. Preste atenção. Por que Deus escolheu Paulo? Com todo respeito aos demais apóstolos que fizeram um trabalho maravilhoso, foram homens absurdamente usados por Deus, mas todos eles eram judeus, certo? Todos eles viviam na Galileia, naquela região. Paulo não, Paulo era cidadão romano, ele era um judeu com cidadania romana. E o que acontece é que ele tem liberdade para andar o mundo inteiro, e quem está com ele é cuidado por ele, tá? Então veja bem, qual vantagem? Menos impostos, segurança, tá? Segurança e liberdade de entrar e sair. Ele podia viajar o mundo inteiro, ele podia rodar o mundo. Você está entendendo? Os caminhos do Evangelho, o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor comanda todas as coisas. Além dos caminhos de Roma, nós vamos ter algo muito importante, que é a cultura, certo? De Roma. Roma, por ser a capital do mundo, e Roma ter bebido, certo, dos gregos, Roma aproveitou muita coisa boa dos gregos. Nós vamos ver a cultura grega sendo grandemente disseminada, tá? Por que nós falamos da cultura grega? Porque no mundo de Jesus, no mundo de Paulo, tanto a filosofia, tá? Modo de viver, e a língua são gregas, tá? A filosofia, o pensamento é grego. O modo de viver é o modo de viver livre, o modo dos gregos. E a língua da época, e isso é muito importante, é a língua grega, tá? Os romanos, eles falavam o latim, certo? O Brasil, por um tempo, o latim também estava presente, certo? Nós vemos aí no catolicismo, certo? Que até anos atrás, boa parte das missas ainda era em latim, tá? Então, veja bem, o modo de vida era grego, o modo de ser era grego, ou seja, o mundo inteiro, certo? Nesse mundo romano, eles tinham uma aparência, uma forma de viver grega, tá? Então, se você estivesse em Filipo e fosse para Corinto, ou fosse para a Síria, ou fosse para Roma, você teria um único mundo, um mundo com um estilo de vida grega. E quando nós temos um homem como Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, o que nós vamos compreender? Que este homem chamado Paulo foi criado
conhecendo toda esta forma de vida. Jesus, da mesma forma, apesar de Jesus não ter sido criado aos pés de um rabino, Jesus também tinha esse conhecimento, certo? Não da mesma forma que Paulo, porque Paulo foi instruído para isso, né? O ministério de Cristo foi outro, ele veio nos trazer a salvação, e Paulo veio nos explicar como viver esta salvação, tá? Então, a cultura romana era uma cultura voltada diretamente para o mundo grego, ok? Então nós precisamos olhar isso e entender isso para quando nós formos ministrar as nossas aulas. E nós vamos chegando no final do período interbíblico, certo? Nós vamos chegar em 5 AC, 5 antes de Cristo, ok? Tá. Por que nós precisamos marcar essa data? Porque o nosso calendário, o calendário gregoriano, certo? Ele começa no ano 0 AC, 0 DC, ok? Que o calendário gregoriano marca como o nascimento de Jesus sendo o ano zero. Mas os historiadores, eles vão acreditar que esse calendário está errado. Então, provavelmente o nascimento de Jesus aconteceu em 5 AC. Quem vai nascer nesse período aqui? Vai nascer João Batista e Jesus. Provavelmente Paulo também, tá? Provavelmente Paulo também. Mas vamos deixar esses dois por quê? Porque é nesta data que nós vamos voltar, vamos colocar aqui, voltar a ouvir a voz de Deus. Ok? Então veja bem, nós vamos passar 400 anos mais ou menos aí sem a voz audível de Deus, sem revelação de Deus. Logicamente que nesses 400 anos Deus esteve presente, Deus agiu, mas não de forma audível, ok? Então é muito importante nós termos isso em mente. Quando chega este período, certo? É o Império Romano que está dominando, tá? Já existe todas as seitas, todos os partidos que nós falamos lá atrás, e todos os caminhos estão preparados. Estão preparados para quê? Para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. Ou seja, Jesus ele vai chegar o quê? No tempo propício. Jesus vai nascer no que a Bíblia vai chamar de consumação dos séculos. Vá lá e abra a tua Bíblia, certo? Em Gálatas 4:4, certo? Paulo vai dizer isso, que Jesus chegou que na plenitude, no tempo pleno, aonde havia toda uma preparação. Se Jesus, irmãos, ele viesse em outro tempo, talvez ele não tivesse a mesma língua, certo? Certo? Se Jesus nascesse em outro tempo, ele teria problema com a língua. Se ele chegasse antes dos gregos. Se ele chegasse antes dos romanos, ele teria problema com a paz, porque o mundo da época era extremamente conflituoso. Se ele chegasse antes dos persas, Jesus teria problema com a religião, porque os judeus, eles não estavam servindo a Deus em fidelidade. Então, quando nós chegamos neste período de tempo, nós estamos encontrando aqui um mundo preparado para receber o Messias, um mundo preparado para receber Jesus, aonde já existe uma filosofia, um pensamento. Platão, Aristóteles, eles vão falar de Jesus, vão falar de Deus, entendeu? Eles vão apontar para Deus, e muitas vezes eles vão apontar para um Deus, deixando o panteão de lado. Então existe todo um mundo, toda uma preparação,
tá? Então, irmãos, é muito importante nós termos isso em mente, é muito importante nós compreendermos que este mundo aonde Jesus chega é um mundo que Deus preparou para ele, para que ele pudesse chegar e transmitir a sua mensagem. Da mesma forma, o Senhor faz isso conosco. O Senhor nos coloca no tempo certo, no momento certo, tá bom? E eu quero agradecer a você que esteve conosco, certo? Que assistiu os 3 vídeos, que assistiu só esse, assista os outros e precisou, nós temos o nosso número do WhatsApp aí, só falar conosco, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.